Hoje é uma aula de precificação. Eu tenho percebido, como vocês sabem, eu faço vídeos onde eu tenho um curso. O curso se chama O Negócio que Lucra. E o que eu ensino nesse curso? Eu ensino a organizar o financeiro em até 90 dias, identificando o lucro e o dinheiro não sumir. Pois bem, então, hoje talvez seja um dos primeiros testes aonde, depois desse trabalho que eu já faço em relação às redes sociais, eu vou iniciar lives semanais onde eu vou abordar temas relacionados a esse meu trabalho. É porque parece que eu fico muito mais à vontade do que existem algumas coisas que eu já fiz nas redes sociais, mas eu não sei por que que parece que só de falar que fica mais próximo de ser uma aula, é como se eu estivesse ministrando uma aula pela internet. Então isso já me livra daquele punhado de papelada, de coisa, tudo, né? E eu posso ir direto ao ponto. O que que você quer saber? Você quer saber que, se você me segue, eu sempre comento isso, dinheiro sumiu. Então vamos achar o dinheiro. Uma das formas de achar o dinheiro é justamente é, analisando o processo de precificação, a formação de preço de venda, tá? E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar vários. Na verdade, hoje eu fiz uma apresentação, certo? Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Essa apresentação, ela tem muito mais colocar sobre a mesa a questão da precificação e à medida que eu vou falando, você vai se identificando, certo? Você vai se identificando com aquilo que eu estou falando. E na continuidade, é como se tivesse precificação parte um, precificação parte 2. Então, vai ter uma sequência onde a gente vai, de alguma forma, organizando a forma de precificação. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui uma tela no PowerPoint. Bem, então vamos lá no preço de venda. Olha só o que passa pela cabeça do Levi. O Levi não deve ser muito certo, não, porque olha só o que passa pela minha cabeça. Um dia eu vi isso aqui, vocês já viram lá no circo, como é que é lá no circo? Mas lá no circo tem aquela pessoa que fica rodando prato, não tem? Tem, fica rodando prato. E aí, à medida que vai rodando prato, então aí ele acorda um prato, acorda outro prato, acorda outro prato, acorda outro prato. E desde quando eu comecei a empreender, eu me sentia como se eu fosse aquele cara do circo. Ah, tem que acudir isso agora, tem que fazer isso agora, tem que fazer isso agora. Eu estava exatamente igual àquela pessoa lá do circo. E eu não podia deixar é, as coisas, aquilo cair. Bem, mas então, essa é uma inspiração que eu tinha, né? Aquela questão dos pratos caindo, né? Certo? Pois bem, é, vamos analisar o que, que é a estrutura de mercado, porque eu me sinto desse jeito, eu acho que também você se sente mais ou menos assim. Mas a gente vive, tipo assim, como é que fala? Apagando incêndio, seria mais ou menos isso, fica sempre apagando incêndio. Resolve aqui, resolve ali, e as coisas elas estão sempre acontecendo. Não é fácil. Certa vez eu escutei uma palestra que alguém disse o seguinte, que se você está, vamos supor, chegou em algum patamar, e eu gosto muito dessa analogia com a escada, se você chegou ao quarto degrau de uma escada, aí você já vai, nossa, senhora, já andei bastante. Só que tem que lembrar que a escada é rolante. E imagina que o mercado, ele seria a escada que movimenta para baixo. E você é aquela pessoa que movimenta para cima. Então, se o mercado está andando a 50 por hora e você está subindo, se bem que nessa parte aqui eu posso até ser mais específico, né? Mas tudo bem, vamos pegar e considerar desse jeito: 50 por hora. E você está subindo a 50 por hora, logo você vai chegar à seguinte conclusão. Vai pegar igual essas pessoas aí, ó. Não sai do lugar. Você está subindo e a escada está descendo. E aí você tenta. Ai, ai. Acredito que isso aí deve ter acontecido mesmo, né? Acredito que às vezes você pode até se sentir como se fosse essa situação, certo? Pois bem, o que eu diria é o seguinte: é, vamos analisar o processo de precificação. Vamos analisar o processo de precificação. Eu vou passar para vocês tipo assim, várias. Como é que funciona colocar preço ao longo do tempo? Como é que funciona isso? Certo? Acho que é importante, porque você está com dúvida de como é que precifica e você precifica que jeito. Na hora que eu te falar, você vai descobrir como é que você precifica, porque você vai se identificar se aquilo que você faz para precificar já está ultrapassado, já não existe, já não aplica mais para a sua empresa, já não é mais o seu caso. Ou se você está seguindo correto. Eu te falo o seguinte: se você está ganhando dinheiro e o dinheiro está sobrando, de repente até pode ser que se aprimore, né? Mas eu acho que você vai entender que existe coisa que você pode fazer. Porque a questão basicamente é o seguinte: é,
Se o dinheiro não está sobrando, tem alguma coisa que precisa ser analisada. E é o que nós vamos ver agora. Tá? Vamos ver aqui então. Perfeito. Bem, aqui tem uma evolução da precificação. Então vamos começar. Como é que fazia preço? Como é que as pessoas faziam preço antigamente? Certo? Vamos chamar assim de a fase mais antiga de fazer preço, e que ainda é muito comum. É muito comum ainda existir. Olha, então a empresa olha para o mercado e ela vê quanto que o concorrente cobra. Tem que lembrar que no passado, certo? No passado não tinha muita concorrência. Tem que lembrar que, vamos pegar e lembrar do passado, basicamente, se a gente fosse voltando, se voltasse lá atrás, não vai sobrar o Brasil sendo descoberto por Portugal. Então foi surgindo pequenas cidades, nas cidades foram surgindo os comércios, e os comércios começaram a ter uma certa concorrência à medida que a cidade crescia. E essa concorrência ela vai se avolumando. Então você já imagina o seguinte: no início da precificação, não existia muita preocupação com concorrência. Certo? A questão era o seguinte: olha, eu vou colocar o meu preço. Se é assim, tem gente que até hoje fala isso, não, eu coloco o meu preço e eu não quero nem saber o outro. Tudo bem, certo? Dependendo do ramo de negócio, certo? O seu raciocínio, vamos continuar, porque eu acho que na hora que você escutar mais coisa, você vai ficar mais, vamos dizer assim, mais seguro daquilo que você faz. Tá? Então, o objetivo é vender. Quanto mais vende, certo? E mesmo ganhando pouco, certo? Isso funciona para curto prazo, só que cria um problema sério. É uma guerra de preço, né? Margem é muito pequena, o produto vira. A gente, normalmente, o produto que você vende desse tipo é qualquer um vende, então é meio complicado essa forma, certo? É, e aqui o cliente escolhe pelo menor número e não pelo valor. É tipo assim, aqui nessa parte aqui, a gente fala muito que quando você vende, você vende preço. Nós pagamos preço, mas o cliente percebe valor. Dependendo daquilo que você faz para vender, é, e normalmente no setor de pequenos negócios, o preço ele é muito pesado. Certo? A não ser na área de serviço, na área de serviço a gente consegue até dar uma pegada diferente. Na área de serviço dá, mas se você, por isso que eu sempre falo o seguinte: se você puder agregar serviço àquilo que você faz, então isso ajuda muito, porque você personaliza alguma coisa e é só sua. Bem, então esse é o primeiro caso. Bem, o segundo é o foco no lucro. Então eu quero saber o meu lucro, né? Então é como se dissesse o seguinte: agora eu não estou preocupado tanto em vender muito, eu quero saber quanto que eu ganho, né? Então eu estou amarrado no preço. Eu quero saber o que, que vai sobrar para mim, certo? Veja bem que nós estamos falando de precificação, né? Precificação, tá? Então, o objetivo é garantir uma margem. Você coloca uma margem, certo? E você tenta executar essa margem. Então, o preço é definido de fora para dentro. Eu imponho o meu preço, certo? Então, o mercado primeiro, o cliente depois. Pouca diferenciação. A questão é o seguinte: é que esse não é o mercado também que nós estamos vivendo nele, certo? Hoje o mercado, ele é um mercado de foco no custo. Existe até uma expressão, a expressão é o seguinte: existe a demanda empurrada, eu gosto muito dessa expressão, demanda empurrada era na época que surgiram os carros, que surgiram as empresas que elas trabalham com, tipo, montagem e desmontagem. Você vai entender o que eu estou falando. Montagem de carro, certo? Então pega um carro e monta o carro. Então, o que era demanda empurrada? Demanda empurrada era, por exemplo, o seguinte: o pessoal, aquele carro Ford que eles falavam, né? Isso é um grande exemplo, mas é qualquer coisa que você faz e você empurra para o mercado. Eu faço todas as camisas igual e eu tenho que ganhar no custo, certo? Eu tenho que ganhar no custo, certo? Durante muito tempo aí, inclusive, tem algumas pessoas que já me deram aula sobre isso. Nossa, eu já recebi de aula disso. Chega, Levi, eu sei que você já está velho de negócio, você já tem mais de 30 anos, mas deixa eu te explicar um negócio. Deixa eu te explicar o ganho da escala. Aí eles me dão uma aula sobre como é que é a escala, né? E eu fico lembrando ainda, nossa senhora, a pessoa realmente ela guardou direitinho, né? Ela guardou direitinho e tá, parabéns que está explicando direitinho o que acontece, né? Excelente, tá bom. É só que eles falam isso achando que isso ainda é assim que funciona. Não estou dizendo que não seja também, mas não é mais assim. A escala, há muito tempo que a escala. é, então, montar e desmontar, o que, que eu falo montar e desmontar? Entre o boi de um lado são os pedaços do boi do outro. Entre o frango do lado são os pedaços do frango do outro. Entre o suíno do lado são os pedaços do suíno do outro. Até eu dava aula de avicultura. Eu explicava como é que entrava de um lado o animal e saía, vai empacotamento, processamento do outro, certo? E que tinha um ganho de escala. Eu não estou dizendo que isso não exista, eu estou dizendo que isso não explica mais. E eu estou dizendo também que na maioria de vocês, vocês não montam e nem desmontam, vocês são intermediários, a maioria, né? Nem, esse raciocínio
ele serve muito para a indústria. E eu já tive fábrica de ração. Lá servia isso. Servia pegar e pensar nesse sistema, né? No meu caso lá, eu já fazia o contrário. Eu pegava várias coisas picadas e juntava tudo e fazia um produto. Eu não desmontava, eu montava. Olha, eu pego milho, eu pego a soja, eu pego isso, eu pego aquilo, aí eu monto, aí eu vendo um produto. Então, uma outra loja, certo? Esse, vamos colocar que esse é o primeiro elemento do preço, certo? Esse é o primeiro elemento do preço. Que seria aquele aonde você está pensando, eu vou empurrar para o mercado e eu estou vendendo barato. Eu faço barato e pronto, né? E, bem, esse é um critério. Inclusive, quando tem esse critério, numa época, num ambiente que tinha baixa concorrência, baixou o custo, excelente. E, de maneira geral, o mercado tem essa característica, certo? Antigamente, poucas pessoas podiam ter notebook, lembra disso? Hoje, então, a tendência é que vai caindo. Mas isso que eu estou falando explica parte da precificação, mas não explica tudo. Agora, a gente tem que lembrar também é o seguinte, é que depois apareceu a chamada demanda puxada. O que é a demanda puxada? É que agora é o mercado que diz o que ele quer. É ele que puxa. Então, é mais ou menos o seguinte. Até uma vez eu estava dando palestra, eu falava assim, olha, você gosta tanto de falar de preço, então você vai no shopping e na hora que as pessoas estiverem fazendo lá, você dá uma aula para elas. Fala, olha, essa camisa aqui, ó, ela custa tipo, sei lá, R$ 15, certo? Agora aquela aqui, aquela outra ali, ó, ela custa R$ 300, certo? 15, 300. Só que essa de 15 aqui, ela é 15 porque a gente produz praticamente todas as pessoas estão com a mesma camisa, com o mesmo modelo. Por isso que ela ficou barata. Vai lá e tenta vender para alguém. Vai lá e tenta vender. Aí você vai dizer, Levi, mas não é possível. Tem gente que quer comprar de 300. Ah, olha a percepção do cliente. Então, o que o cliente está disposto a pagar? Então, eu tenho que entender o que ele quer e atender o que ele quer. Então, tem gente que quer, eu até exagerei de 300, certo? Mas também não está fora, não é isso. Então, quer dizer que a demanda empurrada para resolver isso não resolve. Porque vai baixar o custo, mas a pessoa não quer o custo baixo daquilo lá. Para ela não é. Mas na demanda puxada, ela pega, que a percepção de valor para ela. Eu gosto muito de usar mais para o lado feminino, porque parece que ele fica mais. Você já imaginou? Você chegar numa festa, aí, então, tipo assim, de maneira geral, as mulheres, elas capricham, né? Vamos chamar assim, para ir para a festa. Aí chega lá, ela chega com o vestido, aí ela olha até a pessoa, a outra amiga dela com o mesmo vestido, ali com o outro vestido. É, de repente poderia pensar assim, nossa senhora, é fantástico, estamos economizando dinheiro, né? Por quê? Porque nós compramos mais baratinho. Será que vai acontecer isso? Hã? Duvido que aconteça uma coisa dessa. Duvido, certo? Eu estou te mostrando assim, até de certa forma brincando, é que para de pensar só na escala. Para de pensar só na escala. Certo? Então tem que pensar, ainda mais para quem é pequeno, para quem é fiote ainda, para quem está começando a vida, você tem que pensar o que você tem que fazer. Você tem que pensar em tentar agradar alguém que está disposto a pagar mais e que você não está sabendo ainda o que faz, mas vai aprender. É só de ficar me escutando aqui, você já vai começar. A primeira coisa que pode acontecer é que não concordar comigo, não importa, não. Daqui um dia vai começar a passar isso ele tem razão, isso ele falou e eu acho que ele tem razão. Aí você vai começar a perceber que vai nascendo, mas é assim que funciona. A gente nunca aceita mudar de ideia. Eu também sou assim, certo? Só que eu já já estou mais calejado, então eu já nem esquento que esse trem mais. Bem, então, vamos continuar aqui. É, esse processo de é, formação de preço, hoje eu diria que a gente tem que ter um pouco mais de flexibilidade, certo? Até para evitar concorrência, porque se você começar, por exemplo, a vender aquilo que todo mundo vende, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Eu tenho certeza que você não quer isso. Então, é por isso que nós estamos, por isso que eu falei para você que é muito importante a gente estudar um pouco de preço primeiro, para depois você falar, tá, eu achei que era só jogar tanto por cento. Não, você tem que entender primeiro que existe um cliente que você tem que saber quanto que ele quer pagar. Ué. Então, tudo começa com ele, certo? Eu acho que aqui é interessante eu colocar esse questionamento. Preço é o dinheiro, é o que você paga. Quanto é que você foi lá que você pagou? Isso é o preço. Valor é o que você percebe. Nossa, o que eu levei com aquilo ali? Quando eu comprei aquilo, o que eu percebi? Eu queria resolver um problema que eu tinha. E na hora que eu comprei, o problema foi resolvido. Então, eu fiquei satisfeito. É. Então,
Quando a gente pega e pensa muito em preço, a gente pensa em número para baixar a escala, pensa no curto prazo para resolver porque a água está batendo no nariz, fica comparando uma coisa com outra e o relacionamento termina depois que compra. Acabou. Certo? Primeiro curso de marketing que eu fiz, alguém disse que as pessoas sempre compram porque elas querem atender alguma necessidade. Tinha uma época que o pessoal saía, até hoje ainda tem, que eles batem na porta da casa da gente para vender alguma coisa. E aí a gente compra pela necessidade de paz. Deixa eu tenho mais coisa para fazer. Então terminou com aquela compra, quer dizer, você nunca mais quer ver aquela pessoa. Quer dizer, isso não vai criar relacionamento, certo? Isso não vai parar por ali. Agora, quando você tem valor não, existe uma percepção, você de alguma forma mexe com o seu emocional, você se sente mais satisfeito, mais feliz, ou você se sente realizado por alguma coisa que você comprou, tem um aspecto porque você vai poder se beneficiar, certo? Então, e isso nasce com a compra, ele não termina com a compra, nasce com a compra, na verdade, não termina com a nota fiscal, certo? Ele causa uma boa, tipo assim, fica marcado na cabeça e no coração da pessoa. Então, quando a gente fala assim, é possível, nem sempre, eu acredito que talvez, é por isso que estou fazendo essa aula de precificação, talvez uma das coisas é o seguinte, aquilo que você faz, será que é possível você dar um toque especial, de alguma forma, onde a pessoa não vai esquecer aquilo, o quanto você quer ajudar ela, tudo. Você não quer que o seu empreendimento, ele encerra com aquela compra. É como se dissesse o seguinte, eu quero que ele nasça um relacionamento e começa com a compra. E depois, evidentemente, pode me indicar para outra pessoa, certo? E por aí vai. Então, eu acredito que é muito nesse aspecto assim que a gente tem que eu gostaria de passar essa percepção. Eu não sei se você está entendendo a lógica que eu estou colocando para falar de precificação. Bem, vamos continuar aqui então. Tá. Bem, fatores que influenciam na hora de precificar. Custo de produção. Tem que ter controle de custo? Tem. É por isso que, inclusive, é por isso que eu tenho um curso chamado de negócio que lucra. Foco em bisturi, principalmente. Foco em bisturi, certo? Uma das coisas que eu falo, vamos cortar tudo aquilo que não impacta, até eu pego e falo o seguinte, que toda vez que eu sento com alguém, aqui pela internet mesmo, acabei de sentar, já comecei a economizar dinheiro. Já começou a economizar dinheiro. Por quê? Porque eu já vou direto com o bisturi aonde as coisas acontecem. Eu vou cortando, certo? Outra coisa, é aqui que eu sempre falo, olha, você não precisa ser mais do mesmo. Eu repito isso toda hora. Se você está num ambiente que tem concorrência demais, é possível diminuir a concorrência? Sim. Não é imediato. Não é imediato, mas é possível sim. É possível você conseguir diminuir a concorrência, certo? Então isso afeta, né? Você está no mercado que tem oferta demais, depois tem hora que já tem demanda demais, certo? Tem impacto de imposto, de logística, de margem. Até para falar em imposto, eu tenho até uma certa reserva na hora de falar de imposto, sabe por quê? Porque eu já percebi que às vezes as conversas, quando elas vão para o lado de imposto, elas vão para o lado da lamentação. Então, o que é isso? Não, é que não tem jeito não, que não sei o quê. Então, é como se eu tivesse arrumando uma desculpa para eu não pensar o meu negócio e crescer. Eu não gosto muito disso. Isso é coisa que eu penso. Quando eu percebo que todas as portas estão fechando, eu estou achando que eu estou precisando da esperneada. Não adianta eu jogar a culpa em ninguém, certo? Não adianta, eu tenho que assumir que empreendedor, o empreendedor é solitário, ele vai, né? É assim que funciona, tá? Então, é, agora, o que influencia o valor, certo? A qualidade percebida. Tem que lembrar que qualidade percebida depende de cada cliente. Como eu já tive atividade agropecuária, então eu lembro que na fazenda, se falar que uma botina dura 1 ano, 2 anos ou 3 anos, então, nossa senhora, se a botina dura 3 anos, então a qualidade percebida ela é imediata. Agora, pega alguém que vai participar de um baile, certo? E aí compra, por exemplo, um sapato para combinar com o vestido e alguém fala assim, não, esse sapato você compra agora, você vai poder usar ele em todas as festas daqui até o final da sua vida. Olha, veja bem que eu estou falando de durabilidade. Para a fazenda, se a botina durar muito tempo, é qualidade. Para alguém que vai na festa, não é qualidade. Talvez ali eles gostariam do seguinte, nossa, poxa, que combinação, então o valor é outro, certo? Certo? Nós estamos falando de precificação, para não ficar achando que precificação é só matemática, né? Então, tem confiança na marca, tem benefícios, certo? A questão de marca é impressionante, principalmente as marcas, elas são mais consagradas, né? Isso
até agora, recentemente, teve uma marca aí de sandália, né, que ela fez uma propaganda. Eu não vou entrar no mérito disso aí, nem dar minha opinião. Eu sei que a boa parte das pessoas, ou será a grande quantidade de pessoas que utilizam essa marca, eles perceberam uma certa traição da marca. Certo? Na verdade, mexeu foi no preço? Não, não foi no preço, foi no valor. E quando mexe no valor, não interessa o preço. Por exemplo, se falasse agora, não, é que a chinela custava R$ 50, agora vai ser vendida por 25. Eles não vão comprar. Por quê? Porque o valor que eles atribuíam à marca, aquele valor, nesse momento, ele está fragilizado. Bem, certa vez eu atendi alguém pela internet, inclusive aqui desse escritório, e aí ela fazia, ela fazia lasanha. Eu sei que e ela queria precificar direitinho. Até eu coloquei um grau, um, uma, um gráfico aqui que eu fiz na época, certo? Olha só, então, eu lembro aqui, claro que esses números aqui já estão há muito tempo, mas a gente pode mais percebendo pelo que vai na lasanha, né? Então, na lasanha vai a massa da lasanha, aí ela colocou até o preço, né? Opa, deixa eu pegar e ver aqui. Então, vai aqui, ó. A massa da lasanha, a carne moída, o molho de tomate, alho, cebola, mussarela, ketchup, mostarda, creme de leite, molho inglês, embalagem. Bem, ela colocou tudo e as quantidades. Eu sei que no final aqui, eu não lembro agora exatamente qual era o tamanho que dava isso no total, mas aqui deu R$ 32, certo? O que eu estou querendo dizer? Ela fez a conta certinha para que, é mais ou menos assim, olha, se fosse para ela vender por 32, então não pagou nem ela. Se vendesse por 50, sobrou, certo? Sobrou essa diferença para ela, 32 para 50, né? Só que ainda tem que lembrar aqui que aqui está faltando fogão a gás, está faltando ainda outras coisas, né? É difícil você conseguir fazer dessa forma aqui se não tiver uma planilha, uma organização para você colocar tudo, certo? Na hora que você coloca tudo, fica mais fácil de entender e aí fica mais prático, né? Dessa forma aqui não ficou muito bom, certo? Para essa finalidade. Mas eu achei interessante, aqui no caso aqui, deixa eu até consertar, eu achei interessante foi assim, o quanto os detalhes, né? Ela fez questão de mostrar cada detalhe, certo? Mas imagina quando alguém pega e tem esse capricho, certo? Na hora de preço, isso já é uma coisa interessante, certo? Agora, se tiver a percepção do mercado, do cliente, o que ele quer, aí fica uma coisa muito mais interessante ainda, né? Pegar do outro lado e ver esses dois lados. Pois bem, quando se vai fazer preço, a gente tem que lembrar que tem as despesas variáveis, né? As despesas variáveis, que tem que ser colocada no custo. Aqui eu peguei uma. Normalmente, quando eu faço a despesa variável, deixa eu trocar o termo. Eu não gosto de usar esse termo de despesa variável. Eu gosto de dizer o seguinte: olha, quando você comprou a mercadoria, você pagou um preço por ela. E você vai ter que comprar ela de novo, certo? Ah, quando você comprou a mercadoria, você deve ter comprado de alguns fornecedores e você vai ter que comprar isso de novo, certo? Então você vai ter algumas variáveis aí que pode analisar depois se não está sobrando dinheiro, certo? Então você pode ter essa pegada aí. Bem, quanto é que isso é uma coisa do Levi, certo? Toda vez que eu vou analisar alguma empresa, eu já vou direto nas maquininhas, taxa de cartão de crédito, que eu sei que é muito prático. As pessoas falam, não, mas eu pego e cobra só 7%. É como se 7% fosse pouca coisa. Poxa, tem empreendimento que, quando o empreendimento está bom demais, ele está dando. Eu já vi falar, isso o pessoal fala, olha, se estiver dando 10%, já está mais ou menos. Certo? Se estiver dando 20%, nossa senhora, tá excelente. Nossa senhora, aí tá indo muito bem. E se você guardar e aplicar de novo, então aí pronto, aí você achou o caminho das pedras. Aqui já tem também na minha simulação aqui os impostos também, né? Então tá bom. Então isso aqui são coisas que você vai ter que colocar no preço. Tudo isso aqui você vai para o preço. Eu estou aproveitando aqui já mostrando aquela planilha que eu utilizo, né? A planilha que eu tinha, ela na época das minhas empresas, ela não era toda assim, que assim, colorida, com detalhezinhos, colocada mês a mês e botar tudo arrumadinho assim. Aqui eu coloquei 3 meses para dizer o seguinte: olha, é muito bom você ter uma percepção do que acontece ao longo do tempo. Né? Eu gosto muito dessa design. Bem, continuando, despesas fixas, né? Você tem muitas despesas fixas, certo? Na planilha, dá para você ver. Você já imaginou se você tentar ficar pegando essas despesas? Vem ver o que está. Nossa, eu esqueci. Esqueci isso, esqueci aquilo. É por isso que eu costumo dizer o seguinte, que normalmente para você organizar o financeiro da sua empresa tem que ser pelo menos 3 repetições.
A primeira que vai ficar faltando um punhado de coisa, a segunda que vai faltar quase nada, e a terceira que você já vai tirar algum benefício. Por quê? Porque já vai ter todas as coisas organizadas para você bater o olho. Na hora que você bater o olho, você já vê o que você pode fazer para melhorar.